Vamos abrir em Mateus, capítulo de número 5. Nós estamos falando sobre as bem-aventuranças, que justamente começa nesse capítulo de número 5 de Mateus. Nós já estamos indo, se não me engano, para nosso terceiro estudo nesse assunto. Primeiro, nós tratamos aí sobre questões introdutórias, a gente entender o contexto, entender qual é o tema do Sermão do Monte, que começa no capítulo 5, como nós falamos, mas vai se encerrar lá no capítulo 7. Todo o capítulo 7 também faz parte desse Sermão do Monte. E aí nós estamos nas bem-aventuranças, aonde, de maneira geral, o Sermão do Monte trata a respeito de qual assunto? Vamos ver se os irmãos se lembram. O ministério de Jesus teve como único tema, ou um tema central e geral, sobre o quê? Isso. Reino dos céus ou reino de Deus. E nesse sentido, as bem-aventuranças também tratam sobre algo relacionado a isso, que é como que deve ser a vida do crente que pertence ao reino dos céus. Ou as características dos crentes pertencentes ao reino dos céus. E aí veja, eu tinha adiantado, na ocasião que a gente começou, a gente não tinha apresentado o tema. Mas perceba que o tema do sermão, o tema das bem-aventuranças, tem relação com o nosso tema, que é crescendo no conhecimento sobre a igreja e a vida cristã. As bem-aventuranças, o Sermão do Monte, trata sobre como deve ser a vida do crente, ou como deve ser a vida daquele que pertence ao reino dos céus. Quais são as características que nós que pertencemos ao reino dos céus devemos ter naturalmente, automaticamente temos. É caracterizada por essas coisas que Jesus aqui apresenta. E nós aprendemos sobre a primeira bem-aventurança, que está no versículo 3 do capítulo 5, que fala, vamos juntos aí? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nós aprendemos aqui que a primeira característica daquele que pertence, faz parte do reino dos céus, é ser humilde, mas humilde de espírito. Aquele que reconhece que não é nada diante de Deus. E não sendo nada diante de Deus, não merece nada, portanto, entende que a salvação é por graça. Recebe algo que não merece, porque não é nada diante de Deus. Só pode fazer parte do reino dos céus, só é salvo, em outras palavras, quem crê em Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Não pertence ao reino dos céus, não é salvo aquele que acha que tem mérito em si mesmo para poder ser salvo. Que era o problema dos fariseus, dos escribas, dos saduceus, de muitos religiosos, e, inclusive dos próprios judeus. Essa mentalidade de que se eu observo a lei, se eu sou descendente de Moisés, então eu mereço ser salvo. E Jesus já começa seu ministério dizendo, não. Mais do que feliz é aquele que é humilde de espírito. Entende que não pode estar lá. Entende que não tem o que possa ser feito para ser salvo. Entende que depende de mim, Jesus Cristo, para ser salvo. É isso que a gente tratou aí no nosso último estudo. Então, nós vamos para a segunda bem-aventurança, que está no versículo 4. Vamos juntos também? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Sabe, irmãos, não é muito difícil da gente decorar essas bem-aventuranças. Talvez a gente teria um pouco mais de dificuldade no versículo 11 e o versículo 12. Que é a última bem-aventurança, porque são textos maiores. Mas,
sem olhar aí. Olha para frente agora. Qual é a primeira bem-aventurança? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque herdarão. Segundo, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. É uma coisa relacionada à outra, né? E aí, o que Jesus, ou quais são em que outras palavras que a gente pode interpretar aqui, primariamente, a princípio, essa segunda bem-aventurança? Em outras palavras, a gente pode dizer que o que Jesus está dizendo é: felizes são os que choram, porque serão consolados. O que Jesus, em outras palavras, está dizendo é: feliz é quem chora. Só que, não sei se você está entendendo a ênfase, mas Jesus, ao dizer que feliz é aquele que chora, parece ser uma coisa antagônica, né? Uma coisa contrária, oposta. Por quê? Porque a ideia que a gente tem de choro, ou na maioria das vezes que nós choramos por causa de que situações? Principalmente em situações onde nós estamos tristes, entristecidos, sofrendo, sentindo alguma dor, alguma angústia. E Jesus está dizendo: feliz é quem se entristece. Feliz é quem chora. Olha como que Jesus tem essa mentalidade que nós, obviamente, vamos tentar entrar um pouco nisso. Essa mentalidade totalmente contrária à mentalidade humana. Porque tudo está relacionado a uma esfera muito maior e muito mais importante, muito mais profunda do que a realidade que a gente vive, que é essa aqui. Porque nós vemos essa realidade, apalpamos essa realidade, a gente se esquece de uma que é ainda maior, mais importante, que é a realidade espiritual. Que é o que a gente aprendeu quando nós entendemos aqui o que significa esse ministério de Jesus Cristo, caracterizado ou tendo como tema central o reino dos céus. Não era num sentido e num aspecto físico, literal, geográfico, político, porque isso é secundário, irmãos. Há uma realidade que o ser humano está envolvido que ele muitas vezes não sente, não enxerga. E aí Jesus vem para libertar o ser humano dessa realidade espiritual, aonde, à luz daquilo que a gente também citou de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, é uma realidade onde nós estamos mortos espiritualmente. Então, num certo sentido, nós somos mortos-vivos. Vivos fisicamente, mas mortos espiritualmente. Então, de que importa, como Jesus disse, ganhar o mundo inteiro e nessa realidade espiritual estarmos mortos, condenados? E Jesus vai dizer, nessa segunda bem-aventurança: felizes são os que se entristecem. Uai, mas como assim? Eu fico imaginando que não era muito difícil para as pessoas, os ouvintes de Jesus, de olhar para Jesus e falar assim: esse cara é louco. Ele está com os parafusos soltos. Não tem lógica o que ele está dizendo. E para os líderes religiosos daquela época, era justamente essa maneira que eles pensavam a respeito de Jesus. Porque eles olhavam para a lei de Moisés num aspecto literal. E veja, irmãos, vez por outra, a gente sempre toca nessa questão. Ainda que
o Antigo Testamento, para aqueles que viveram lá, tivessem aspectos literais, tudo aponta para um aspecto maior, um aspecto espiritual, que se cumpre e cumpriu em Cristo Jesus. Os sacrifícios eram literais, as leis cerimoniais literais, mas isso é limitado e apontava para alguém que é ilimitado e, portanto, é o sacrifício supremo, pleno. Então veja que tudo está centralizado nessa forma que nós temos que enxergar, e Jesus no seu ministério buscou apresentar isso aos seus ouvintes, e que nós, como seres humanos, temos dificuldade de entender. Como assim? Feliz é quem se entristece? Que coisa contraditória é essa? Mas a gente vai entender que há lógica, mas essa lógica se interpreta não de maneira humana, não de maneira literal, não nesse ambiente, nessa esfera física, mas num sentido espiritual. E aí, é por isso que nós encontramos, por exemplo, diante dessa afirmação que Jesus faz, feliz é quem se entristece, porque ele falou, bem-aventurados os que choram. Não é à toa que, por causa dessa mentalidade que é natural nós termos, o estilo de vida do ser humano se alinha ao oposto que Jesus está dizendo. Por quê? Qual é a maneira que as pessoas que estão mortas espiritualmente vivem as suas vidas? Buscando o quê? Ser feliz. E em muitos casos, a felicidade é encontrada através dos prazeres desta vida. Que aí há uma filosofia de vida chamada de hedonismo. Já ouviu falar? O que é o hedonismo e por que nos nossos dias, principalmente, nós encontramos boa parte das pessoas tendo e seguindo esse tipo de filosofia de vida, tendo uma vida caracterizada por estas coisas, porque eles buscam ser felizes por meio dos prazeres, não importando o custo, não importando como, o negócio é ser feliz. Ainda que seja uma aberração, ainda que seja contrário a tudo aquilo que historicamente sempre foi, o que importa é eu ser feliz. Porque não entra na mentalidade humana o fato de ser triste ser algo que vai trazer felicidade. Não, o que traz felicidade são as coisas boas, as coisas prazerosas. E aí eu te pergunto, naturalmente traz felicidade você dizer não para a sua carne, para os desejos pecaminosos da sua carne? Não. Isso muitas vezes nos abatem, nos entristece. Mas o mundo não entende dessa forma. Não entende que felizes são os que choram. Exatamente. O exemplo foi fantástico para os nossos dias. E aí, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque nós estamos inseridos nesse contexto. Nós não estamos inseridos numa bolha, como eu disse, aonde ser crente significa que você saiu do mundo. Não, você está no mundo. Você tem que conviver com gentios, com incircuncisos, com pagãos, com pessoas que têm essa mentalidade.
A vida consiste em prazer, alegria, felicidade a todo custo. O que espelha essa filosofia de vida? As redes sociais. Você só posta coisa boa. Só o bom da vida. Só a picanha. Você não posta a carne moída. Não é? E nós que somos crentes, que pertencemos ao reino dos céus, que vivemos ao redor de pessoas que pensam dessa forma, inclusive nós temos que tomar cuidado para não sermos influenciados. Em que sentido? Não é que é problema você, como crente, postar as coisas boas da sua vida. Mas sabe o que é o problema, irmãos? Inclusive a gente estava conversando com alguém sobre isso ontem. É que esse modo de viver nos influencia ao ponto de querer viver isso. E a vida não é isso. E aí, quando a gente não vive essa vida porque todo mundo está vivendo, a gente fica mal. Eu nunca fui para Cancún. Esse ano eu não consegui ir para Porto Seguro. Um exemplo melhor para vocês da região, né? Esse ano eu não consegui em Caldas Novas, todo mundo foi. Estou aqui sozinho comendo carne moída na minha casa. Isso vai fazendo ou não vai fazendo mal? Porque a gente se esquece, porque, primeiro, ainda que nós sejamos cristãos pertencentes ao reino dos céus, lembra, irmãos, no início do ano, nos primeiros 2 meses, nós falamos daquilo que a gente não pode esquecer. Ainda que a gente seja crente, ainda que tenhamos o Espírito na nossa vida, nós temos a natureza qual? Você é pecador ainda. Essa natureza está aí, aonde você só quer viver os prazeres, as coisas boas, postar isso e fazer e ter isso como foco da sua vida. De maneira que se a gente não vive, a gente se sente amaldiçoado. Não sou abençoado por Deus, porque não entra dinheiro. Eu não consigo pagar passagem aérea para ir aonde eu quero. E a gente vai alimentando o nosso coração, quando a gente olha para esse estilo de vida aparente do ser humano, no sentido geral, e a gente se sente mal. E Jesus vai dizer o oposto. Feliz é quem se entristece. Essa mentalidade humana, que é natural, é a mentalidade da qual pensamos, ou se pensa. Na vida não há tempo para se entristecer, para lamentar. Vamos curtir a vida. É tanto, irmãos, que pessoas que têm grandes problemas, vamos pensar nos grandes famosos. A gente pensa que ser famoso e ter muito dinheiro vai resultar em só alegria, mas pelo contrário. O vazio continua lá. Por quê? O mais importante não são as coisas materiais dessa vida, são as coisas espirituais. Isso aí o dinheiro não compra. E aí é por isso que quando essas pessoas sentem o vazio, elas vão para onde? Aí vai para o sexo, aí vai para as drogas, aí vai para os vícios, para tentar manter, eternizar essa vida de prazer, de alegria, mas que é só uma máscara para aquilo que é a realidade, por causa do pecado. Tristeza. Sim, e a gente vai citar ele aqui como um exemplo. Vamos aproveitar já então, abrir aí. Eclesiastes capítulo 2. Eclesiastes, capítulo de número 2. Há uma discussão aí a respeito de quem é o autor de Eclesiastes. Alguns entendem que de fato é Salomão, porque não há clareza a respeito
não há uma indicação assim clara e direta de que é Salomão, mas tudo nos leva a entender que era Salomão, ou que foi Salomão. Sendo ou não sendo, isso não importa, importa é o conteúdo aqui, o que a gente vai analisar rapidamente, só para efeito de ilustração, de exemplo. Capítulo 2, versículo 3 até o 11. Então eu vou ler rapidinho, porque é um texto um pouco maior, os irmãos acompanham. Diz aí o sábio: resolvi no meu coração dar ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdenciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíam todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens. Quais? Mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. 11. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito. Qual foi a conclusão? Vamos juntos? E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. E qual a recompensa da nossa fadiga? Desfrutar daquilo que o trabalho proporciona. No nosso caso, dinheiro e o que você pode comprar com dinheiro. Mas vamos nos lembrar. Nós, como seres humanos, vivemos numa esfera física e espiritual. No que diz a esfera física, ok. Você satisfaz os prazeres, os desejos, os anseios do seu coração. Se fadiga, qual a recompensa? As delícias da vida. Mas por que isso não tem proveito? Porque isso não alimenta a outra realidade da vida, que é espiritual. Só as coisas espirituais é que alimentam. Só por meio de Jesus Cristo. Porque você está morto. Sim. Porque nós não somos seres constituídos só de um elemento físico. Há esse elemento espiritual que a gente não sabe nem explicar. De maneira que o que você sente é só um vazio. E aí você tenta suprir na bebida, na droga, no sexo, nos carros, nos bens materiais, no dinheiro, na comida. E aí você desfruta disso, mas ainda assim você se sente vazio. Aí o outro texto que eu quero citar aqui para a gente desenvolver aqui um pouco mais, é a parábola lá de Lucas capítulo 12, versículos 16 a 19. Para ilustrar qual é esse estilo de vida humano, que é contrário ao que Jesus está dizendo. Então vamos linkar as coisas. Jesus está dizendo, feliz é quem se entristece. Na mentalidade humana isso não faz sentido. Por quê? Porque o próprio Jesus dá o exemplo de como é a filosofia de vida humana. Olha aí, Lucas 12, a partir do verso 16. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo dizendo,
Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Já percebeu, irmãos? E não necessariamente que isso é errado, tá? Vamos tentar encontrar o equilíbrio. Mas você já parou para pensar que a maioria das pessoas tem algo em comum? É o quê? Se eu puder ganhar dinheiro não fazendo nada, é o meu sonho. Porque, na verdade, a gente não queria se fadigar em trabalhar. A gente trabalha muitas vezes, por causa do que o trabalho nos oferece, que é o dinheiro. Porque com o dinheiro você pode, como diz aí na parábola, descansar, comer, beber e se regalar. Nos nossos dias, pensar assim: se eu pudesse aposentar hoje. Ai, que inveja santa desses jogadores de futebol. O cara aposenta com 30 e poucos anos, com milhões na conta. Ô, coisa boa. Só torrar o dinheiro. Não é assim, irmãos? Muitas vezes a gente não tem essa mentalidade. E aí, olha só. No final aí, versículo 20. Olha aqui que na própria parábola Jesus diz do que Deus falou a esse homem com essa filosofia de vida, que é reflexo da filosofia de vida humana. 20. Mas Deus lhe disse: louco. Quando eu tratei aqui por 2 vezes sobre paz, a gente desenvolveu esse assunto aqui em 2 ocasiões, eu usei esse texto e salientei o seguinte: o que é o oposto de louco? Normal, não é? O que Jesus está dizendo? Que essa filosofia de vida, de trabalhar para ganhar dinheiro, para poder usar o dinheiro, comprar tudo que se pode, isso não é errado. O que é errado é a filosofia de vida. Você fazer isso a sua vida. O que Jesus está dizendo? Que essa mentalidade, filosofia de vida, não é natural. É anormal. É loucura. E aí a gente vê que nos nossos dias, aonde tantas pessoas têm profissões aí que é para mostrar o lado bom da vida. Eu tenho hora que eu fico incomodado, e de vez em quando eu compartilho isso com a Flávia, né? Eu tenho uma dificuldade desses canais de YouTube, Maria Clara, JP, tem uns canais aí americanos, sei lá, acho que é Lucas Neto. Gente, que para nós, esse tipo de vida onde essas pessoas fazem tudo, tem dinheiro para tudo, compra tudo, isso é a realidade para quantos? Não é a realidade dos nossos filhos. Não vai ser. Vocês estão entendendo? Não estou falando que há problema. Estou falando que a vida não é isso. E não pode ser isso. Deus diz: louco, isso é loucura, viver assim. Jesus disse: a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele... E o que para a humanidade define quem é ela? É o quanto ela tem. É o carro que ela tem.
é as viagens que ela faz, é a marca da roupa que ela tem, e por aí vai. Agora vai com a Hilux e com uma Toro, não é? Olha o merchandising aí, ó. Mas, irmãos, é a mais pura verdade. Porque a nossa mentalidade é essa. É o que é aparente, é o que é externo. E se a gente não entende o que é a vida cristã, mesmo indo para o céu, a gente vai se sentir mal. Gente, eu sou um servo de Deus, amo tanto Ele, faço tanto por Ele. Aí vem aquele sentimento de que vai contra a primeira bem-aventurança. Eu mereço. Eu sou muito crente. Eu oro 3 vezes por dia, dou jejum de tudo quanto ganho. Não sou como esse pecador. O que eu falei? Hã? Dou jejum? E como é que fala? O que eu disse? Irmãos, são coisas básicas, mas que a gente esquece. E aí a gente se sente um crente amaldiçoado por Deus. Porque todo mundo viaja, só eu que não. Uma coisa que eu falei lá no bairro Brasil, acho que eu compartilhei aqui em algum momento, é que a gente esquece que a nossa vida não se limita a esse lugar. Irmãos, vamos pensar além. Jesus pode chegar para você e falar assim: meu filho, você orou 3 vezes para o espinho na carne ser tirado. Não vou tirar, você vai sofrer. Eu quero assim. Você vai morrer cedo, por minha causa, injustiçado, perseguido. E ele fala assim: se contenta aí com a minha graça te basta. Pode ser, irmãos, que Deus fale isso para nós, literalmente, né? Porque o Evangelho já apresenta essa verdade. Mas a gente tem que ir um pouco mais além. Nós teremos a eternidade para visitar todas as praias do mundo. E não vai ser caro igual é agora não, porque é um preço exorbitante, porque é injusto. Vai ser barato. Às vezes você vai poder trocar com algo que você trabalha, com alguém que trabalha lá no turismo celestial. Você vai ter eternidade para enjoar de todas as praias. Mas a gente quer aqui. Por quê? Nós temos uma natureza que nos inclina a ter o mesmo estilo de vida ou filosofia de vida que as pessoas que não pertencem ao reino dos céus. A gente tem que lutar contra isso. Entendeu? Que o que é mais importante, Jesus também disse aqui no Sermão do Monte, é as riquezas eternas, espirituais. Para além dessa vida que a traça não corrói, não come, né? Não se perde, não se desgasta. Bom, entendendo que o que Jesus disse não cabe na mentalidade humana, não interessa se parece contrário ao que Jesus está dizendo. Feliz é quem chora, quem se entristece. Não interessa se o ser humano entende. Se Jesus está dizendo, porque isso é uma verdade. E aí, em que sentido, então, que é uma verdade, nós chorarmos e nos entristecermos, e isso ser bom, nos fazer ser felizes e bem-aventurados? Em primeiro lugar, o que não é chorar, o
que não é o sentido de chorar que Jesus está dizendo. Obviamente não é no sentido natural, tá? Não é o choro causado por tribulações, por lutas, perdas, dores, sofrimentos da vida natural. Não é por isso. Principalmente, não é por isso. Não são as coisas que nós estamos suscetíveis nessa vida que vão trazer sofrimento para nós e automaticamente a maneira como a gente externaliza ou expressa isso é através das lágrimas. Não é nesse sentido, não é nesse aspecto que Jesus está dizendo. Não é, por exemplo, por causa da enfermidade, da dor, luto, perda material, orgulho ferido ou coisas relacionadas a isso. Qual é o sentido? O sentido é tristeza espiritual. Pelas coisas relacionadas a essa esfera. É um choro espiritual. E olha só, é um choro espiritual por quê? Porque essa segunda bem-aventurança tem relação com a primeira. Sem a primeira, a segunda não existe. Ou seja, se você não é humilde, você não vai se entristecer espiritualmente. Se você é humilde espiritualmente, você vai se entristecer espiritualmente. Exatamente. Exatamente. O que é ser humilde de espírito? É quem entende. Não sou nada diante de Deus. Eu sou um pecador. Então veja, irmãos, parte de uma visão de Deus para uma visão a respeito de quem eu sou. Só é possível quando eu contemplo quem Deus é. Porque Deus é infinitamente diferente de nós. Deus é santo, 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 santíssimo. Nós somos pecadores, pecadores, pecadores. Pecadoríssimos. Quando eu contemplo a santidade de Deus, o que eu falo? Não sou nada. É boca no pó. E aí, o que vem em sequência é: Deus, eu enxergo que eu sou um pecador. Que tristeza. Quem não é humilde de espírito, acha que é bom. Merece. Acha que é suficiente, é bom o suficiente. Ele tem nada para lamentar. A vida não é para se lamentar. O que é a teologia do coach? Você não é a cauda não, irmão. Você não vem nesse mundo para sofrer. Você veio para ser rico, próspero. A relação da primeira com a segunda, ou vice-versa, é que depois que alguém reconhece a sua total dependência em Deus, porque não é nada, e não em si mesmo, ele chora, ele lamenta, ele vê a grandiosidade de Deus e o tamanho da graça, do amor de Deus, que ele fala assim: Deus, eu não mereço, eu sou um pecador. Que tristeza ser pecador. E isso só ocorre em quem pertence ao reino dos céus. Tristeza por ser pecador. Ódio, desejo de não ser pecador, de passar logo dessa realidade, onde todos nós somos pecadores. Aí Lloyd Jones vai dizer: quando contemplo Deus e sua santidade, e em seguida contemplo a vida que se espera que eu viva, olha só. Deus exige de nós o quê? Que tipo de vida? Uma vida, em outras palavras,
perfeita. E aí você olha e fala assim: meu dia de hoje foi uma lástima. Sabe aquele dia que você xinga, está sem paciência, nervoso. Chega no final disso e fala assim: meu Deus. Quando nós contemplamos Deus e a sua santidade, a gente contempla a vida que se espera que a gente viva. E então o que realmente vemos em nós, a nossa qualidade de espírito, imediatamente a gente se entristece. Já viu quando a gente ouve aquelas histórias, ou está perto de homens santos e mulheres santas, e você fala assim: meu Deus, que crente que eu sou, quão pouco eu faço. Aí ele continua: o homem que realmente viu a si mesmo, porque contempla a santidade de Deus e não tem como não enxergar só pecado em si, é alguém forçado a chorar em vista dos seus pecados, em vista das coisas malignas que pratica. Você é um crente, mas porque você é um pecador, você olha para dentro do seu coração e fala assim: eu sei o homem e a mulher má que eu sou. Eu sei o quanto de ódio que às vezes quer estar no meu coração. Eu sei o quão pecador eu sou ao ter o desejo de matar alguém, de que ela sofra. E a gente fala assim: que tristeza ser assim ainda. Porque a gente não quer ser. E esse sentimento só existe a quem pertence o reino dos céus. Um outro comentarista, só para concluir aqui, Hendrickson, fala assim: é o pranto daqueles que reconhecem a sua bancarrota espiritual. É quando uma pessoa deplora seu estado pecaminoso e também lamenta as consequências do mesmo. Porque a gente continua pecador, não escravos. Mas você vai errar, você vai pecar. Deus exige perfeição, mas isso é impossível. Não tem como a gente esperar de nós uma vida sem pecado. E aí, eu estou vendo The Chosen, e o sentimento dos discípulos lá era esse, né? Não posso errar. Não posso frustrar o mestre. Não tem como. Vai acontecer. Só lê a Bíblia. Só lê a Bíblia, que você vai ser consolado. Pelo quê? Nós vamos falar isso um pouco à frente. Sim. Vamos ser consolados pela graça. Quem entende que é pecador, peca e se entristece por ser e por pecar, ele é consolado por quê? Porque Deus é aquele que perdoa o pecado. Porque Deus é aquele que nos dá a vida eterna, que é resultado da, como que eu posso dizer? É resultado de uma vida aonde os pecados foram perdoados. Em quem? Não é pelo que você faz, não é pelo seu esforço, não é pelo que você merece, por causa de Cristo Jesus. Mas a gente chega lá depois também. Alguém ia comentar alguma coisa?
que ocorre, né, nesse sentido? A pessoa que procura ser consolada em si mesma, nunca o é, porque o ser humano é falho. Por um tempo ele se sente consolado porque ele fez boas obras. Mas aí ele se depara diante do seu coração fazendo algo errado. E aí ele não encontra consolo, porque ele se depara com um homem falho. Nós, quando erramos, por que a gente encontra consolo? Porque Deus fala assim: eu te amo sendo você um pecador, porque Cristo morreu pelos seus pecados. Isso é consolo. Porque não é em nós. Em nós a gente só se frustra, mas em Cristo não. Ele fala assim: eu te amo, você sente quem é, que eu morri pelos seus pecados. Não é porque você merece, é porque eu fiz. Vinde a mim, tomai o meu jugo. Aí, irmãos, olha só, Lucas 18:13 reflete esse sentido de chorar espiritualmente, de tristeza espiritual. Veja a oração do publicano. Estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Não é porque merece. É humilde de espírito. Se entristece porque é pecador. O que Paulo fala aos Romanos no capítulo 7, versículo 24? Olha só, ele diz: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Por quê? O que ele queria fazer, que era agradar a Deus, muitas vezes ele não fazia. E o que ele fazia não era o que ele queria. O pecado que ele praticava não era o que ele queria. E aí, desventurado homem que sou, porque sou ainda pecador. Mas por que Paulo, sendo o pior de todos os pecadores, encontrava consolo? Por causa da graça. Ele matou, perseguiu, achando que estava fazendo certo. Ele nunca se sentiu, ele nunca trouxe esse peso consigo sendo crente. Por causa da graça é consolo. Graça é consolo. Em 2 Coríntios 7:10, Paulo também disse: a tristeza segundo Deus, a tristeza espiritual, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas veja, Paulo fala de uma tristeza que resulta em não tristeza. A tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Quando eu entristeço pelo meu pecado, então eu encontro consolo, não traz peso. Não quer dizer, irmãos, que a gente pode pecar deliberadamente. Não, isso não é vida cristã. Vida cristã é buscar ser santo todos os dias da sua vida. Mas entenda, você vai pecar, e quando você pecar, você encontra consolo no quê? Na graça. Você não precisa trazer os pecados do passado com você. A vida inteira, Deus no mar do esquecimento. Aí, por que Jesus então diz que serão consolados? Aos que choram espiritualmente, Jesus afirma: bem-aventurados, porque serão consolados. Por que serão consolados? Porque encontraram ou encontram unicamente em Cristo o que não podiam. Mateus 19, 25, 26 diz: ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Por que quem se entristece espiritualmente é consolado? Porque é salvo. Ele encontra aquilo que não podia encontrar em nada nessa vida. E por ele mesmo não é possível.
Encontra aquilo que preenche o vazio do coração. Há consolo. Porque não é a bebida, não são os prazeres dessa vida, não é a droga, não é o sexo, não é a televisão, não é a comida, não são os bens materiais, é a salvação, vida espiritual. Você está morto espiritualmente, agora você está vivo. Por quê? Encontra consolo e é feliz. Porque tiveram seu estado e condição espiritual transformado, está aí relacionado ao que a gente acabou de dizer, 1 Pedro 2, 9 e 10. Aquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Somos felizes, nos entristecendo porque somos pecadores, porque agora nós somos salvos, nós somos transformados, temos uma nova vida. Também porque fomos libertos e salvos dessa situação espiritual. Uma coisa que está relacionada com a outra. Colossenses 1, 13 e 14, Paulo disse: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Também porque podemos ser auxiliados a lutar e a vencer o pecado. Antes não, escravos. E Paulo disse, lá no Gálatas 5:17, que foi um texto que a gente trabalhou bastante aqui no início do ano. A carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Somos auxiliados pelo Espírito Santo a vencer o pecado. Todos os pecados temos condições, não por nós, mas pelo Espírito Santo de Deus, a vencê-lo. A gente é consolado. Que diante dessa realidade, agora você não é mais escravo. Você é auxiliado pelo Espírito Santo a vencer o pecado. Porque podem ser perdoados quando pecam. O que eu adiantei. Salmo 30, versículo 5. Porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer, pode vir o choro, mas pela manhã, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 50, versículo 15. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Isaías 55, 6 e 7. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Deixe o perverso seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Miqueias 7,18. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Verdadeiramente felizes, concluindo, são aqueles que recebem a vida eterna e reconhecem que receberam por graça. Felizes e consolados são os que, sendo pecadores, foram libertos do inferno, do castigo e da ira de Deus. Bem-aventurados são os que se entristecem por seus pecados, porque serão consolados com o auxílio do Espírito Santo, porque são abençoados aqueles que ao pecarem, porque serão perdoados. Mais do que felizes são aqueles que se entristecem por serem pecadores, porque serão recompensados na eternidade ao lutarem contra o pecado. Deus vê o nosso esforço, irmãos. Ainda que Ele exija de nós perfeição. Ele vê, só Deus sabe o quanto que você se esforça nas suas fraquezas, nas suas tentações e nos seus pecados. E Deus vai nos recompensar. Não porque a gente merece, mas por graça, por causa de Cristo, e porque Ele tem prazer em nos recompensar no nosso esforço. Pois não, Dona Lili?
As duas coisas. Então a dona Lilia perguntou, e quando há aquelas situações que Deus usa pessoas boas para fazer coisas boas a nós, a gente deve chorar de tristeza ou deve chorar de alegria? As duas coisas. Tanto chorar de alegria, porque você está recebendo algo bom, vem da parte de Deus. Vindo da parte de Deus, a gente tem que se alegrar. Que Deus é bom. Deus, em Cristo, proporciona a nós uma vida pela qual Ele nos criou para viver antes do pecado. Sermos felizes nele. Então, a gente se alegrar por bênçãos que vêm de Deus é se alegrar em Deus. E se eu me alegro em Deus, eu glorifico a Deus. E se eu glorifico a Deus, eu cumpro com o meu objetivo de vida. Qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus, se alegrar nele. Mas por que também chorar de tristeza por receber uma bênção não é errado? Porque se aplica a esse contexto. Eu não mereço. Eu sou um pecador. Mas Deus me abençoa. Louvado seja Deus por isso. Sim, sim. Por exemplo, ser salvo. Você sabe quem que você é. Recebeu perdão tendo feito tantas coisas erradas. Conscientemente. Porque a gente quer. E Deus fala assim, você está perdoado. Vai. Lembra, né? Você está perdoado pelos pecados que você comete. Mas Jesus nunca falou assim, a graça você não perde, então vai e peque. Não. O que Jesus falou? Está perdoado. Vai. Eu quero perfeição, mas eu sei que não será perfeito. Isso não significa que você não tem que ir, não. Ou isso não significa que você tem que ir pecar. É o contrário. Vai, não peques mais. Se esforce. Então, as duas coisas, não, Lili. Tanto de alegria quanto de tristeza. Mas um outro aspecto aqui, irmãos, nesse sentido, é que nós estamos aplicando essa segunda bem-aventurança a nós de maneira individual e particular, mas não se restringe somente a isso. O que é tristeza espiritual? Não é só pelo seu pecado. É pelo pecado do próximo, pelo pecado do mundo. Se entristecer, porque o mundo está corrompido pelo pecado. Por isso que tem tanta tristeza, tanto sofrimento, tanta dor, por causa do pecado. Aí o sentimento é que Jesus volte logo para acabar com isso. Que eu possa pregar o evangelho a alguém para que ele deixe de ser um pecador. Nós não temos exemplos distantes, não. A gente tem um exemplo bem perto de nós para ver o que o pecado causa. Isso tem que gerar em nós tristeza. Olha como que essa pessoa vive. Olha como que a vida dela, por causa do pecado, é miserável. Ela precisa de Cristo. A gente vai desenvolver isso aqui um pouquinho mais. Fala, Peter. Se você interpreta isso isoladamente, é obra. Sim. E tantas outras coisas relacionadas a isso. Sim. Se Deus quiser, irmãos, eu pretendo esse ano dar um estudo sobre como a gente interpreta a Escritura. Eu vou basear esse estudo num livro que chama Entendes o que lê? Por que eu estou falando isso? Porque, irmãos, é impossível a gente entender a Bíblia pegando texto isolado. Está claro que Jesus está dizendo, o reino dos céus é conquistado por esforço. O que está claro? É obra. Está claro isso ou não? Pelo texto? Tá.
Só como que você interpreta esse texto dentro de um contexto particular? Olhando outros textos, como por exemplo, a gente já citou Efésios capítulo 2. Pela graça sois salvos, mediante a fé. A fé não vem de vós, é dom de Deus. Para quê? Para que ninguém se glorie. Porque se é por obra, dá para a gente se gloriar. Eu mereço, olha o tanto de coisa que eu fiz. Aí Jesus fala assim, mas não é por obra. Ou Paulo fala, né? Não é por mérito, é graça, é fé. E a fé vem de Deus. Toda a Bíblia nos ajuda a interpretar os textos isolados. Glória a Deus. É graça, irmãos. Senão, nós estávamos tudo lascado. Inclusive, pastor, que parece ser mais santo que outros. Mas não é. A gente tem uma série de textos aqui, mas a gente já passou um pouco do horário. Só para a gente observar esse outro aspecto da implicação dessa segunda bem-aventurança. Tá? Qual é? Não se aplica apenas um contexto particular. Tristeza espiritual pelos seus próprios pecados. Mas, inclusive, tristeza pelos pecados do próximo, das pessoas que estão próximas a nós e, consequentemente, do mundo. Entendendo isso, concluímos. Os que pertencem ao reino dos céus, preste atenção, são apenas aqueles que reconhecem e se entristecem por serem pecadores, indignos e merecedores da graça de Deus. São aqueles que se entristecem por ver o pecado no mundo, não porque você olha e fala assim, olha como esse povo é pecador. E eu sou santo. Olha como eu sou afetado por esses incircuncisos. Não. Fala assim, eu sou igualzinho. Sou pecador. Mas fui alcançado, não porque eu mereço. Que essa graça, essa dádiva seja experimentada por outros. Porque quão bem-aventurado eu sou. Quanto que eu desejo que essas pessoas também sejam bem-aventuradas. Essa é a característica, irmãos, de uma vida cristã. Do que é ser cristão? Humilde de espírito e que chora espiritualmente, se entristece espiritualmente. O problema é que, muitas vezes, crendo em Cristo Jesus, a gente tem falhado em manifestar essas características. A gente peca, não se entristece. O mundo está aí todo errado, à torta e à direita. As pessoas estão vivendo em estado de miséria e a gente pouco faz, pouco se importa. Isso não é característica de quem pertence ao reino dos céus. 3 aplicações para a gente encerrar. Primeiro, louve a Deus, porque diante da realidade do pecado, nós encontramos consolo de saber que Ele nos perdoou e salvou. Você entende isso? Você ia para o inferno. Você vivia em um estado de miséria. Você era escravo do pecado. Você era totalmente mau. Em Cristo Jesus, fomos libertos disso. Precisamos agradecer, louvar a Deus. Em Cristo, nós enxergamos agora o nosso pecado. Em Cristo, nós nos entristecemos pelo pecado. Em Cristo, nós somos auxiliados contra o pecado, a vencer o pecado. Em Cristo, nós temos a recompensa da eternidade. Então, resta fazer o quê? Boca no pé, no pó, fazer como a dona Lilia. Se alegra e se entristece. Se alegra pela salvação, se entristece porque você é um pecador que não merecia, mas foi salvo. Glórias a Deus por isso. Segunda aplicação. Precisamos nos entristecer pelos nossos pecados, irmãos, sejam eles quais forem. Sejam eles os menores. A gente precisa se entristecer, porque a característica de quem pertence ao reino do céu é aquele que se entristece pelos seus pecados. Tem coisa melhor do que casamento. Quando você
comete um erro contra o seu cônjuge, você acabou o dia. Não sabe onde você põe a cara. Você não quer fazer mal a alguém que você tanto ama, mas é o que você é, pecador. A gente precisa se entristecer pelos nossos pecados. Não podemos, preste atenção nisso, não podemos nos acostumar com o nosso pecado, pelo amor de Deus. Isso é perigoso. Porque se acostuma, você vai insensibilizando o coração. Daqui a pouco você está cometendo pecado escrasso. E aí isso pode ser manifestação de que você nunca foi um crente, ou de que você está sendo um crente que não entendeu o que é a vida cristã. Nós não podemos permitir não nos incomodarmos por causa do pecado. Nós temos que lutar e pedir ajuda. Você tem o Espírito Santo, pede o Espírito Santo, me ajuda nisso aqui. Terceiro e último lugar, nós não só devemos nos entristecer pelos nossos próprios pecados, mas pelos efeitos do pecado no mundo. Que as pessoas estão cegas, irmãos. Sabe? Quando alguém comete algo terrível contra um cristão, humanamente falando, qual que é o seu desejo? Vá para o inferno, sofra. Mas o crente maduro que entende o que é a vida cristã, qual a mentalidade dele? Eu não sou melhor do que ele. Eu sou pecador. A diferença é que eu fui alcançado. Que eu tenho o Espírito Santo para dominar os impulsos malignos e terríveis que eu tenho no coração, que inclusive se manifestaram, que você sofra e vai para o inferno. Mas a mentalidade do crente que entende o que é a vida cristã, e é uma mentalidade madura, é de entender sim, meu Deus, que tristeza. Essa pessoa está fazendo isso porque ela é cega. Precisa de Cristo. Precisa ser liberto desse estado de miséria. É fácil, irmãos? Mas essa é a mentalidade de quem pertence ao reino. O que Jesus lá na cruz disse? Pai, lembra? Perdoa, porque não sabem, estão cegos, mortos. É por isso que tem gente que você fala, entra no ouvido e sai no outro. Porque está cego, surdo, morto. Só Jesus, para poder ressuscitar, fazer com que essas pessoas se enxerguem. Irmãos, é o que aconteceu com Paulo. Estava cego. Ele então teve literalmente seus olhos abertos. E aí ele entendeu quem era Cristo Jesus. Mudou da água para o vinho. Então que a gente se entristeça pelos nossos, mas também pelo daqueles que estão cegos, porque não foram alcançados. E como a gente citou, que uma quarta aplicação importante que eu não anotei, mas prega o Evangelho. Fale. A gente aprendeu isso ontem no congresso. Às vezes a gente fica tentando assim, tanta coisa diferente. Não fiz teologia 4 anos, não sei falar. Fala. Fala de quem? Jesus. Quem é Jesus? Salvador. Discorra sobre quem é Jesus. Para você, biblicamente, e as suas experiências. É só falar. A gente subestima muito o Evangelho. Não, vamos arrumar estratégias. Não é que isso não é importante. Mas o crucial do Evangelho é o quê? Fale o Evangelho. Pregue. Só isso. Para que vidas sejam alcançadas e transformadas como nós fomos.